bem, pessoal? Leonardo Santana por aqui. A gente está trazendo algumas informações importantes sobre o infeliz ataque que aconteceu em Suzano. E é bom que a gente possa trazer sim um esclarecimento e mais especificamente dentro do que eu coletei como consultor de um curso que foi feito no Arizona em outubro de 2012 com outras pessoas da equipe. Os instrutores foram o Rich Mottenton e o Whit Rush, os nossos instrutores, exatamente nessa demanda do atirador ativo. Mas do que nós estamos tratando? A gente fala daqui de um dos nossos escritórios aqui em Brasília e tem que esclarecer para vocês que o atirador ativo ele é uma pessoa armada que tenha usado uma força mortal, né, contra outras pessoas e com o intuito de fazê-lo de forma irrestrita, buscando sempre outras pessoas para poder neutralizar. Muita gente chama de tiroteios em escolas, fala que são franco-atiradores, né? Nos Estados Unidos existe um volume um pouco maior de casos e isso determinou uma mudança de paradigma na aplicação da lei, de táticas policiais especiais, principalmente porque as pessoas elas não esperam escapar ou mesmo sobreviver desse tipo de situação. Então houve uma grande mudança para esse novo tipo de agressor, o que não usa só armas, ele usa facas também. E de acordo com uma série de pesquisas na área de ciências policiais, quando um atirador ativo ele começa o seu ataque, isso é importante para você. É imperativo que quem vai responder àquela ação de polícia, ele busque imediatamente restabelecer ou estabelecer um contato com esse atirador. Isso é fundamental. Agora, o que deve ser feito? Quanto mais cedo o atirador puder ser contido, capturado ou até neutralizado, mais vidas poderão ser salvas. Durante essa localização do atirador, os policiais eles devem ultrapassar áreas que possivelmente ainda não estão seguras de forma muito mais rápida e até ignorar algumas pessoas que podem estar feridas, em pânico. Eu vou falar sobre isso já já. E é importante dotar policiais com técnicas muito mais adequadas, né, do que o normal. Ele tem que evitar que outras vítimas comecem a surgir gradativamente. Isso é muito importante que vocês saibam. Agora, qual que é o perfil desses atiradores? Vocês devem estar se perguntando. Todo mundo sabe que nesse caso de atiradores existem outros problemas, como problemas psicológicos, problemas de relacionamento, e eles têm um objetivo que é muito claro, que é matar a maior quantidade de pessoas. Eles raramente fazem reféns e não esperam a chegada rápida da polícia. Então, o fator surpresa ele é essencial para o sucesso dessa ação policial. Após os primeiros disparos, né, inclusive a audição do atirador ela fica prejudicada, possibilitando uma entrada rápida de policiais como um elemento positivo para que eles possam fazê-lo sem ser notados. Agora, a gente tem que se preocupar apenas com escolas? Não. Apesar de serem bastante comuns em escolas, os casos de atiradores eles podem ocorrer em qualquer ambiente que inclua um grande número de pessoas. Isso pode acontecer em shopping center, isso pode acontecer em cinemas, como aconteceu no Brasil já, escritórios, repartições públicas, competições esportivas. Ele quer matar muita gente. E aí a outra pergunta, como é que os profissionais eles devem agir nesses casos? A técnica que a gente descreve é chamada de Initiative Based, é um nome americano, ou seja, baseada em proatividade. Ela consiste em uma evolução tática conhecida como Accelerated Deployment, ou seja, uma atuação acelerada, rápida. E são feitas em 4 fases distintas, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês, mas tem que ser tudo muito rápido, tem que ser tudo distinto daquele modelo de ficar esperando uma polícia especial chegar, uma unidade especial chegar. E a outra pergunta que todo mundo faz, isso só ocorre nos lugares com altos índices de criminalidade e com muitas armas, por exemplo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Países praticamente sem histórico de facilidade em comércio de armas, como o Japão, como a Escócia, como, por exemplo, o Canadá, já tiveram casos e casos bastante graves. Por quê? Porque é na cabeça das pessoas, é na cabeça do agressor que isso ocorre. O Brasil tem que tipos de desafios nessas situações? O primeiro deles, desconhecimento sobre cenários específicos de situação. O que é o atirador ativo e o que o policial deve fazer? A falta de uma cultura no compartilhamento de informações. Mais policiais devem saber que eles devem atuar imediatamente. Falta de equipamento
equipamento. Nós estamos num país onde o policial é extremamente mal equipado. E o custo do treinamento é o quarto, onde nós sabemos que é muito caro treinar policiais no Brasil por conta das nossas leis e das nossas normas sobre esse tipo de armamento e munição. Já tivemos casos no Brasil? Sim. Na USP, tivemos em Ribeirão Preto, tivemos em Realengo em 2011, que também foi em uma escola. Mas o pensamento, pessoal, ele não é só de chegar e entrar atirando, procurando. A outra pergunta que me surgiu foi como que se ensinam esses tipos de técnicas para policiais. E nós fizemos isso no Batalhão de Rotan. Isso é feito de forma organizada, treinada, né, e treinada exaustivamente, depois colocada em prática. E as 4 fases que eu falei dessa difícil operação são a identificação, a progressão, o contato com o atirador e depois a extração de pessoas. Na primeira fase é necessário identificar a necessidade desse tipo de operação. É realmente uma situação de atirador ativo? E nessa fase ela consiste em identificar como isso se dá, tá certo? Devem acontecer alguns passos distintos. A presença do suspeito armado e perigoso tem que estar verificada. Muitas vítimas no local também. Perda de vidas em andamento também. E a espera de unidades táticas, que pode demorar bastante, então tem que se tomar cuidado com isso. A segunda fase é a progressão policial para a localização do suspeito. O primeiro policial que chega ao local, ele deve aguardar a chegada de pelo menos 2 outros policiais para que ele forme uma equipe de intervenção contra o atirador ativo. A equipe, né, de intervenção contra o atirador ativo, ela tem que formar algumas células de maneira a ficarem separadas uma das outras no momento da entrada, porém sem perder a comunicação verbal e visual entre elas para que possam se ajudar mutuamente. O número de policiais em cada célula, ele não é fixo, ele pode variar dependendo de quantos chegam às cenas do crime. E há momentos nessa progressão em que a equipe ela vai permanecer aparentemente insensível em relação a quem está machucado, que não é verdade. Apesar de terem possivelmente pessoas mortas, feridas, né, e parecer que essas pessoas estão sendo deixadas de lado, o que está sendo feito é uma priorização em relação a um agressor que tem o propósito de matar cada vez mais pessoas. Então, por isso que parece que outros estão sendo deixados para trás, mas como eu disse, não é verdade. Aí a gente entra numa terceira fase, que é o contato com o atirador. Visualizei, encontrei essa pessoa. Bom, ao contatar esse suspeito, seja uma sala, num corredor, numa área aberta, deve-se aplicar o que a gente chama de triangulação, e isso aí tem que ser explicado em cursos, na verdade, quando o ambiente permitir, né? Se a equipe de intervenção contra o agressor ativo, o atirador ativo, se aproxima do local onde se acredita estar o suspeito, deve-se fazer, né, digamos, uma pequena pausa e determinar, né, o que aquele suspeito está fazendo. Ele pode estar, né, no momento, por exemplo, de prática de suicídio, né, e aí é que se decide se a entrada é necessária ou não. E depois a gente vai para a quarta fase, que é a localização e a extração das vítimas sendo feita de forma controlada. Na quarta fase, não existe mais a necessidade daquela formação de equipes e etc. O número de policiais normalmente depende da quantidade de vítimas para serem resgatadas e equipes de resgate também. Depende da localização das vítimas, depende do trajeto para uma área de segurança que é pré-estabelecida. Os policiais eles podem ser posicionados ao longo desse trajeto para orientar as vítimas na direção correta. Isso é importante. E deve ser formada uma equipe de segurança, que não raro é composta aí por 3, 4 policiais que vão estar no local onde as vítimas estão sendo resgatadas, de forma a garantir a segurança enquanto outros policiais retiram outras vítimas caso elas existam. Se outro suspeito, por exemplo, se apresenta durante essa extração, a equipe de segurança ela se torna imediatamente uma equipe de intervenção. Isso é importante que todos saibam, é por isso que existe essa equipe. E essa é a equipe que vai confrontar aquele suspeito que pode também fazer parte da cena do crime. Entenderam até aí? Bom, essa é a contribuição que a gente pode dar. Existem muitas outras informações, mas de imediato é isso que é legal que todas as pessoas saibam. E aí também devem se questionar. E se acontecerem novos casos, como é que as polícias vão se comportar? Percebam o que eu havia dito antes. O Brasil, ele é um país que não tem cultura de treinamento policial. É um país que torna o treinamento policial extremamente caro por suas leis, por seus impostos e pela ausência de equipamentos. E até o momento nós não percebemos
qualquer apoio para essas instituições no que se refere a oferecer um serviço de melhor qualidade para o cidadão, para a comunidade que precisa de um policial cada vez mais capacitado. E isso eu trato com mais detalhe, né, na minha publicação da Editora Viva, no Quem Mexeu na Minha Segurança. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter colaborado. E vamos lá, qualquer coisa é só me perguntar um pouco mais, se inscrevam no nosso canal, que a gente está aí para poder, como dizem, né, dentro e fora do Brasil, para servir e para proteger, independente de estar ou não dentro das forças de segurança. Valeu, pessoal. Obrigado.